Bom dia, Portugal. Eu quero dizer-vos que para mim foi uma surpresa eu estar aqui, porque não era para eu estar. Mas a vida tem destas situações e nos permite às vezes estarmos onde jamais imaginávamos poder estar. E por uma razão muito simples, é que eu nesta hora e já há alguns anos eu não sou passista. Assisto, busco conhecer mais, busco apreender cada vez mais e melhor o mundo em que eu estou inserida, o conhecimento que a doutrina espírita traz até mim e que me ajuda a ser uma criatura diferente em cada dia que passa. Não fora isso e não valeria a pena eu estar na casa espírita e lutar pela causa nobre do Cristo, o Consolador prometido a todos nós. O passe, quantos cursos são feitos sobre o passe? Quantos de nós nos movimentamos por este país fora, assistindo, participando, partilhando o nosso conhecimento, a nossa experiência, ou colmatando a nossa ignorância com o conhecimento do passe, que outros irmãos mais abalizados nos vão transmitindo, começando pelo nosso querido irmão, ausente, infelizmente, o Arlindo Codinha. Eu tenho uma experiência com esse irmão curiosíssima e linda. Não é agora aqui chamada, porque não entra propriamente no passe, mas um dia eu vos contarei. E esse irmão, devido às suas faculdades mediúnicas e ao seu potencial em relação ao passe, ensinou-nos muito e deu-nos muita oportunidade de procurarmos perceber a dinâmica do passe. E foi ele exatamente que iniciou estes encontros. E tenho pena do movimento não ter acordado para estar aqui. Mas é inverno, está chuva, está frio, e até entendo porque é que as pessoas têm receio de se levantarem mais cedo. O vírus da gripe está por aí, as vacinas não são muito eficazes e é natural que as pessoas se quedassem em casa, protegendo-se. Mas nós, os afoitos, os intimoratos, os que somos capazes de navegar em todas as águas e superar todas as dificuldades das distâncias, do clima, estamos aí. E estamos aí para quê? Para fortalecer cada vez mais os laços e os elos de fraternidade e de solidariedade cristã que a doutrina espírita nos convida. E que mais não seja exatamente este encontro serve para isso. Revermos amigos que há imenso tempo não encontrávamos. Abraçarmos-nos efusivamente e sentirmos o pulsar do nosso coração. Irradiarmos uns para com os outros essa vibração fraterna e amorosa que Jesus nos pede. Que mais não fora, só por isso, vale a pena estar aqui. Dizer-vos da minha experiência como passista, ou como pessoa que realmente tem auferido benefícios dados e ofertados pelo passe, é muito pouco. Diante da imensidão de experiências que outros irmãos têm vivido e podem relatar, como aquele que acabámos de ver com o GEAC. O grupo de Coimbra está, efetivamente, parabéns pela organização, pela ordem, pela disciplina, pelo método. Muito eu tenho visto e observado nas minhas viagens por aí fora, desde a África à Rússia, onde estive com uma grande parapsicóloga, minha amiga durante anos, até ao seu desencarne, a doutora Bárbara Ivanova, que me transmitiu muitos conhecimentos também sobre a fluidoterapia e não só. Ao Brasil, à França. Então aí nós começamos a perceber que há todo um mundo para ser, por nós, descoberto, analisado, pesquisado e experienciado também. Nada como o Sr. Allan Kardec dizia do que realizar a experiência, porque pela experiência nós tiramos depois as conclusões mais acertadas e mais de acordo com a nossa sensibilidade e com o nosso entendimento e conhecimento da fluidoterapia, das energias que nós usamos e utilizamos e que estão à nossa disponibilidade aí. Aquilo que eu posso dizer, vocês sabem. Tenho pena de não vos poder trazer algo de novo,
Mas parece que por enquanto não há nada de novo para mostrar, a não ser a nossa postura na simplicidade, na humildade do servidor que quer servir ao seu Senhor, que é Jesus de Nazaré. E é exatamente essa situação que eu procuro desenvolver em mim, a de servidor humílimo. Ainda não consegui atingir. Eu me esforço, hoje e todos os dias, mas fica difícil, como vocês sabem, a nossa personalidade fala mais alto às vezes que a nossa vontade. Mas um dia eu vou chegar. Todos já escutamos a frase que o passe é um ato de amor e caridade. Juntemos as duas palavras amor e caridade e vamos observar que elas são uma só. Não há caridade sem amor e não há amor sem caridade, conforme nos dizia Paulo de Tarso. Então, amor e caridade estão aí, num casamento perfeito e não conseguem dissociar-se. E esta união faz com que, ao entendê-la, ao interiorizá-la e ao tentar materializá-la nos nossos gestos sobre o passe, naturalmente que se conseguem, por vezes, verdadeiros milagres. Se é um ato de amor e de caridade, mas se o amor e a caridade são sentimentos que vivem tão interligados, e se o amor opera maravilhas, por que razão não acontecem mais provas visíveis do êxito na aplicação do passe? É uma questão que eu me coloco a mim mesma. E sabemos também que, estudando a doutrina espírita, nós sabemos que cada um de nós só recebe na razão direta do seu merecimento. E que há casos em que, efetivamente, não é possível aliviar ou resolver, porque a pessoa terá que passar por ele mesmo. Estará a faltar alguma coisa neste trabalho da aplicação do passe, tão estudado e tão amplamente aplicado em todas as casas espíritas? Nós precisamos saber o porquê. Não podemos ficar parados à espera que as coisas aconteçam por si mesmas, mas precisamos de indagar, pesquisar e estar muito atentos para perceber até onde nós estamos a ser auxiliados, amparados e estimulados também, ou o que é que nos está a faltar. Ou se algo está acontecendo, o que é que nós poderemos tirar ainda de maior proveito para que o efeito possa ser profundamente positivo. Estará o passista perfeitamente entrosado da sua responsabilidade no dia e na hora de servir ao seu semelhante que aguarda, muitas vezes, com expectativa esse momento? Ou será que o paciente não tem a informação necessária para estar ao alcance de usufruir de tal benefício? São questões também que nós às vezes nos colocamos na nossa própria casa espírita. Será que o passista, na hora de se dirigir ou de estar na sala de passe, entrou e está lá, perfeitamente identificado com o momento, com a situação? Ou será que ele apenas está porque se predispôs a estar, porque foi chamado, porque está no seu esquema de trabalho, na sua programação, aquele dia e aquela hora, e ele chega e é como que quem está a sacudir o pó? É o movimento, e o movimento não está entrosado com o sentimento e com o projeto de auxílio e de socorro a quem aguarda, naquele momento, que o passista se doou integralmente de alma e coração àquilo que está realizando. E será que efetivamente o paciente também está dentro do conhecimento mínimo para perceber o que é que está diante de si a acontecer? Que ligação pode existir entre ele e o passista? Que energias é que ele pode estar a receber? Porque muitas pessoas chegam à casa espírita na ânsia de receberem ajuda, acontecer um milagre e saírem dali com o problema resolvido, sem dor, sem inquietação, sem perturbação nenhuma. O paciente precisa de ser esclarecido para poder beneficiar também, porque pode estar diante de um passista perfeitamente identificado com o seu trabalho e ele, como paciente, não estar a receber a energia que lhe está sendo doada pela desinformação ou pela falta de atenção com que está naquele momento. Emmanuel, no livro Consolador,
na questão 99, questionado como deve ser recebido o passe, ele responde: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança. Maior percentagem de confiança, reparem. Não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer que, todavia, diz Emmanuel, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação. Palavras de Emmanuel no livro O Consolador. Mas nós continuamos pesquisando, porque somos muito curiosas, e encontramos na Revista Espírita do mês de novembro do ano de 1866, escrito pelo Sr. Allan Kardec. O que é necessário para se ser um bom passista? E ele coloca esta questão, ou esta resposta. A primeira condição é trabalhar em sua depuração moral, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Então, se me perguntarem a mim, qualquer pessoa pode ser passista? Bom, eu assento-me em Kardec. Contudo, também nós sabemos que a criatura, sendo imbuída pelo espírito de serviço e de amor, naquele momento em que ele quer agir como catalisador daquela dor, daquele problema, ele pode, se não tiver, enfim, a moral que é exigida ou que é pedida, ele pode neutralizar toda essa situação moral dele e aplicar o passe, essa energia que vem do fluido cósmico universal e do qual todos nós nos encontramos envolvidos e mergulhados. Mas a importância, como aqui Allan Kardec escreve na revista, é que a depuração moral do passista é extraordinariamente importante. Então, aquilo que nós acabamos de relatar pode acontecer lá fora, não dentro da casa espírita, em que o passista deverá estar devidamente esclarecido e identificado com a sua postura de trabalhador na área do passe. Kardec salienta a necessidade do passista trabalhar a sua depuração moral. E o que é isto de depuração moral? Precisamos saber o significado das palavras para que o conhecimento seja satisfatório e a ação possa corresponder melhor, ainda mais. Ora, preciso se torna que nos tornemos pessoas equilibradas, confiantes e seguras do que estamos empenhados a fazer, para que o êxito possa coroar nossa entrega ao serviço dos que nos buscam jugulados na dor, seja ela física, moral ou espiritual. É óbvio que, se o paciente tiver diante de si alguém que ele sabe que a sua condição de vida não corresponde àquilo que é necessário o passista ter desenvolvido em si, não está oferecendo confiança ao paciente. E a casa espírita deve ter esse cuidado de observar e de chamar a atenção ou de sensibilizar. Eu gosto mais da palavra sensibilizar do que chamar a atenção. Sensibilizar os passistas para a condição moral. Se não temos condições morais, como queremos servir a energias puríssimas, como queremos ser filtros dessa realidade, dessa força, que é uma força, uma energia viva, que vai atuar sobre os nossos corpos. Lembramos nossas avózinhas que usavam o que o povo chamava a benzedeira, e também Emmanuel esclarece de que tão comum no ambiente popular essa atividade são expressões humildes do passe regenerador, tão vulgar hoje na casa espírita. Todos nós sabemos como as nossas avózinhas atuavam. Até as nossas mães, quando nós tínhamos um problema, portanto, de gastroenterite, e vinham lá com o papel pardo e com o azeite morno e fazia a massagenzinha na barriguinha do bebê. E o azeite para que servia? Para que a mão pudesse deslizar com mais facilidade.
E o papel pardo tinha a sua função, naturalmente, para que a barriguinha não ficasse toda engordurada. E a circulação daquela mão cheia de amor, para que a dor no intestino do seu bebê desaparecesse, a mãe não sabia, nem a vovó. Mas ela estava agindo como nós, os passistas, agimos com a realização, a aplicação do passe circular. Era o amor em ação que estava ali. Era a movimentação dessas energias motivadas, sensibilizadas, ativadas pelo amor do coração da mãe ou da avó para ajudar, para servir. E isto é algo que não tem explicação, só vivido e sentido naturalmente. E o nosso Emmanuel referencia isto também como uma atividade importante que aconteceu no passado e naturalmente ainda acontece nas nossas aldeias onde não há casa espírita, porque nós ainda não estamos em todo o lado, não é? Mas um dia chegaremos lá. E Paulo ensina-nos que toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, diz-nos este pilar do cristianismo, Paulo de Tarso. Então, a prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Ainda é Paulo quem afirma. Citamos Emmanuel na questão 100 do mesmo livro, O Consolador. Setembro de 1865, na Revista Espírita, ainda Kardec quem afirma: como todos, é dado apelar aos bons espíritos para orar e querer o bem. Muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para a acalmar. É o que pode fazer qualquer um, se tiver condições básicas para que o alívio possa acontecer. Estuda-se muito, discute-se ainda mais, fazem-se cursos e mais cursos de passistas e acabamos por verificar de que a base é e deverá ser sempre a mesma. O conhecimento, a reforma moral e o amor. Incondicionalmente o amor. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo sobre o passe, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. É Paulo quem afirma: se não tiverdes amor, sereis como o sino. Não é? Oco. Mas leiamos um pouco mais as instruções de Emmanuel. Sim, porque ele é um instrutor espiritual de confiança. Manifestou-se pelo amado Chico Xavier para nos esclarecer sobre pontos básicos de nossas tarefas. E então no livro Segue-me, as condições básicas para o exercício do passe, através da manifestação de Emmanuel, são as seguintes: fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devotamento, abnegação. E ainda, mas sem que eu prossiga, eu posso dizer-vos que se alguém quer ser passista, ao ter conhecimento disto, diz assim: eu não tenho condições, eu não quero. E se não tem condições, pode adquiri-las. E se não quer, o problema é seu. Vai adiar a sua oportunidade de servir e de crescer. E nós estamos aqui para crescer com as condições que temos e nos irmos melhorando pelo trabalho. Porque ninguém aparece feito e ninguém aparece com toda a experiência sem trabalhar essa mesma faculdade que possa ter. Então continua ainda Emmanuel: se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro, para que possa haver um equilíbrio perfeito entre mente e coração, para que se possa estabelecer essa ponte de ligação e de passagem das energias mentais e emocionais, para que o outro possa beneficiar. Estamos vendo a preocupação de, nas casas espíritas, realizar-se o trabalho de cura para além do passe. Quero dizer que nem toda a casa tem condições para isso, ou estará em seu programa espiritual esse tipo de trabalho. É preciso atendermos a seus requisitos, só porque aquele tem, eu também quero ter um, e vai daí. É que está pegando moda toda a casa espírita querer ter um trabalho de cura. Mas nem todas as casas têm condições para isso, ou estão programadas pela
pela espiritualidade para realizar esse trabalho. E é uma pena, porque a maior parte dos dirigentes espíritas que estão a iniciar este trabalho de cura querem realizar à força o trabalho de cura. Sem uma disciplina, sem uma ordem, sem trabalhadores especializados nesta área. Porque nem todo o passista tem condições para operar no campo da cura. Mas todo mundo quer curar, todo mundo quer fazer milagres. E nem todo mundo tem condições para isso. Eu canso de dizer isto na nossa casa espírita. Por uma razão muito simples. Porque eu sinto que a nossa casa espírita não foi criada. E está festejando os seus 100 anos este ano para ter esse trabalho. E esse trabalho foi iniciado em 1983, quando eu regressei do Brasil e assisti pela primeira vez a grandes operações espirituais. E vim tão entusiasmada que eu disse, vamos experimentar. E experimentámos durante 3 anos. E aconteceram coisas lindas. 3 trabalhadores receberam um benefício incalculável, começando pela minha irmã, que necessitava de ir, naquela ocasião, à Espanha, fazer uma operação de transplante de 3 vértebras cervicais, que estavam a ficar desfeitas e provocavam-lhe imensa dor. Sujeita ao trabalho que nós realizávamos na nossa casa naquela época, minha irmã entrava mexendo o pescoço e saía com o pescoço imobilizado. E meu cunhado, em ar de graça, brincando com a situação, dizia, não sei que trabalho é esse, nem que cura é essa. Tu entras lá a mexer o pescoço e sais de lá com o pescoço paralisado. E durante vários dias minha irmã não conseguia movimentar o pescoço. Fim do tempo de tratamento, minha irmã mexia já o pescoço sem dor, sem problema, baixava, levantava sem qualquer situação dolorosa. Foi ao médico, fez exames, estava curada. E o médico disse, o que aconteceu? O senhor é que tem que explicar, que é o técnico da saúde, não sou eu, doutor. Eu sinto o efeito. Minha irmã não teve coragem de dizer. Uma pena, porque a maior parte das pessoas, até há pouco tempo atrás, isto era como que tabu, escondiam dos médicos. E os médicos, coitados, não conhecem o outro lado da vida, não sabem que nós somos portadores de outros corpos, não sabem que se podem utilizar outras técnicas de saúde, de recuperação da saúde física e espiritual, e continuam navegando nas águas da ignorância. Nossa culpa, espíritas. Escondemos esta realidade. Outra nossa irmã, trabalhadora da nossa casa, tinha um problema também, e com um pequeno tumor que desapareceu ao fim de algum tempo de tratamento. E o médico também perguntou. Ela disse, não sei, doutor, a coisa desapareceu. A coisa desapareceu. E o médico ficou também ignorando. E são casos assim, até que, ao fim de 3 anos, eu comecei a perceber que era um tempo para parar. Não tinha mais condições para dar continuidade àquele trabalho, e eu disse ao grupo, vamos parar. Acabou a nossa experiência. Não há mais como continuar, porque o médico que fornecia essa oportunidade, essa condição de operar esse trabalho de curas, tinha perdido, portanto, a saúde. Era uma pessoa muito frágil e tinha adoecido e, portanto, não tinha mais condições físicas para continuar a ser servidor naquela área do passe. E terminamos. Agora recomeçaram. Kardec tem ainda a presciência do que poderia vir a ser o dom e a utilização do passe. Então, não se cansou de deixar informações, e elas estão na revista Espírita, e é ela que recorremos mais uma vez, e no ano de 1865 ele escreve: o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. A dos bons espíritos é necessariamente mais puro. E por isso mesmo tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. Mas passando através do encarnado pode alterarem-se essas energias
Quando passam através do encarnado, ele não oferece condições. O cano de utilização de passagem dessas energias está conspurcado, está entupido e vai, portanto, alterar essas energias ou esses fluidos. Mas passando através do encarnado, portanto, pode alterar-se. Daí, para todo o médium curador, a necessidade de trabalhar para seu melhoramento moral. Isto até é muito bom, esta consciência, esta tomada de posição, porque isso obriga-nos, entre aspas, porque a doutrina espírita não obriga a nada, é uma doutrina espantosa que não tem o não em nada, não nos proíbe nada, dá-nos o livre-arbítrio, a possibilidade de eu escolher o que eu entender que seja melhor para mim. E no caso em pauta, o melhor para mim é o melhor para a causa, que é o do serviço ao próximo, é do amor ao próximo. Eu, ao ter consciência e conhecimento de que tenho a obrigação moral de me melhorar para melhor servir, eu estou a crescer espiritualmente. Eu estou a transformar-me num ser iluminoso. Não é iluminado, porque o ser iluminado é a luz que vem de fora para dentro. E nós temos a obrigatoriedade moral, ético-moral, de nos tornarmos criaturas luminosas, desenvolver a nossa luz de dentro para fora. Aí estamos a crescer. Então temos a oportunidade de avançar mais rapidamente na nossa evolução espiritual. É uma bênção termos este conhecimento, porque ela nos vem sensibilizar, alertar, não é? E induzir de uma forma muito clara, muito bonita, muito simples. Olha, faz isto que é muito bom para ti. Tu vais crescer. Como a gente diz às crianças, come a sopinha toda para tu cresceres. Eu comi muita sopa, mas não cresci, não. Mas isso não significa que eu não possa crescer espiritualmente se me esforçar por, não é, ingerir este conhecimento, ativá-lo dentro de mim, não é, e usufruir dele para o meu crescimento espiritual e ajudar outros também a quem eu possa auxiliar. Não dou passe, excepcionalmente, em algumas situações, como ainda há pouco tempo, temos uma irmã nossa que está gravemente enferma. E a semana passada, faz hoje 8 dias, eu estava em casa dela, mais um grupo de 3 trabalhadoras da nossa casa a fazer o culto Evangelho no lar. Os médicos não sabem o que ela tem, já fez todos os exames e mais alguns possíveis e imaginários, não acusa nada de nada. O que é certo é que ela está definhando e nós vemos a emagrecer, a sofrer, sem nada podermos fazer para poder aliviá-la. Aí eu senti um impulso imenso naquela hora, quando o culto Evangelho no lar terminou. E eu disse-lhe, Madalena, eu vou-lhe dar o passe. Há anos que eu não dava o passe. E naquele envolvimento espiritual de que fui possuída, eu dei-lhe o passe dispersivo e fiz-lhe a aplicação do sopro quente na região do estômago, que é onde ela tem mais dor e mais dificuldades. E quando eu acabei de dar o passe, ela disse-me, estou tão bem, irmã Julieta, não tenho nada. Sinto-me bem, graças a Deus. Não significa que você fique bem para todo o sempre, vamos ver. No dia seguinte telefonei, Madalena, como está a filha? Mas Julieta, voltou a dor. Não tem problema, aguenta aí firme até ao próximo domingo. Eu hoje não estou lá, mas dei informações às nossas irmãs que estarão lá, façam o passo como eu fiz, com a mesma projeção de amor, de vontade de ajudar aquela nossa querida irmã. Uma particularidade muito importante também é o banho diário, que ela é de tão grande importância que nós nem imaginamos. Pela higienização do corpo físico, mais a revitalização de todo o organismo, pois ele mesmo pode representar o passe pelo poder do nosso pensamento e da nossa vontade. Acreditam que eu todos os dias tomo o meu banho diário e nessa hora, nesse momento, eu peço à água, irmã, que não só me limpa o meu corpo físico, mas também todos os resíduos da minha alma, do meu corpo espiritual, do meu corpo mental, do meu corpo emocional, limpo tudo, tiro toda a sujeira, porque todos os dias eu me sujo com pensamentos ruins, com sentimentos menos nobres, com algumas palavras menos corretas. Então eu peço à água, irmã amiga, por favor, me limpa por dentro e por fora. É tão importante, e vocês acreditam que eu sinto essa limpeza, essa sujeira toda ir pelo cano. E depois eu digo, obrigada, minha irmã, porque a água é nossa irmã.
e delas podemos nós retirar benefícios extraordinários. E nós vemos como aquele cientista japonês Masaru Emoto, ele trouxe até nós o conhecimento do que acontece com a vibração da nossa voz junto de um cristal de água, de um copo de água, de uma garrafa de água. Como é bom ter estes conhecimentos, como nós somos ricos, como nós somos poderosos, porque podemos agir a nosso favor e a favor dos outros, com todo este potencial de conhecimento que temos. E isto é muito bonito. Ainda há pouco eu dizia que é tão importante cada um de nós sermos transmissores de todo este conhecimento, desta realidade, para ajudar o mundo também a melhorar-se e a encontrar-se consigo mesmo. Para terminar o nosso apontamento, marcando aqui a nossa presença neste evento tão oportuno e importante, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para realizar o trabalho de passe de um modo ou de outro. Tudo sem exageros, pois que o necessário se torna, e é importante, o bom senso. Tomemos ainda por consideração de que o socorro de benfeitores espirituais é independente da crença. Nós não somos privilegiados com a presença de benfeitores espirituais. Não é um privilégio nosso. De toda a crença que o passista ou magnetizador possa ter em Deus ou na espiritualidade. Livro dos Médiuns, questão 716. Muito embora uma pessoa desejosa de fazer o bem não acredite em Deus, Deus acredita nela. Mas temos ainda mais alguma informação. Eu dizia que estava a terminar, não estava a terminar nada. As folhas é que estão todas desacertadas. Como eu às vezes me desacerto toda também, foi o que aconteceu. Mas eu passo-vos a informação que tenho aqui mais. Então, por exemplo, o passe espírita pode ser dado aos animais? Que sabemos e que nós estudamos já sobre isso. Já lemos alguma coisa sobre isso? Sobre os animais e não só, sobre o reino vegetal também. Será que nós podemos dar passe a uma planta? Eu tenho essa experiência na minha casa com uma planta. Não só ao falar-lhe com amor e exigir-lhe que me dê flores bonitas. E ela corajosamente vai-me mostrar que é capaz de o fazer e dá. Não porque eu exigi, mas porque eu pedi com firmeza e sabendo que ela era capaz de me dar, porque tinha esse potencial para o fazer. Ela acreditou em mim e deu-me uma flor bonita, uma orquídea. Então, os animais também podem ser beneficiados com o passe, sim senhora, e o mundo vegetal idem. Aliás, do mundo vegetal, diz-nos o nosso André Luiz, no livro, por exemplo, O Nosso Lar, que nós acabámos há pouco de estudar, por isso ainda está muito recente na minha cabeça, de que os nossos irmãos no mundo espiritual recorrem ao mundo vegetal para retirarem elementos, ectoplasma. Eu assisti no Centro Espírita Regeneração, no Rio de Janeiro, primeiro ano que lá estive, em 82, a uma sessão de materialização de espíritos, e duas vezes. Uma delas no Frei Luís, em Jacarepaguá, que já aqui foi falado, mas no Frei Luís foi muito interessante, porque eu perguntei como é que era realizado aquele trabalho, sem ser só o ectoplasma do médium, que estava fechado na cabine. E o irmão que estava a presidir aos trabalhos disse-me: Julieta, nós lá fora temos uma grande mangueira. É muito preciosa aquela mangueira para o nosso trabalho. Porque os espíritos, quando há pouco ectoplasma fornecido não só pelo médium, como pelas pessoas todas presentes a esta reunião, eles vão à mangueira retirar o ectoplasma que necessitam para que o fenómeno da materialização possa acontecer. Aí, pela primeira vez, eu soube que, efetivamente, o mundo e o reino vegetal também nos fornece energia ectoplasmática para que nós possamos poder observar, ver e sentir esse fenómeno das materializações, que estão cada vez mais frágeis de acontecer, porque o homem já não necessita de materialização de espíritos, porque cada um de nós é a materialização de um espírito.
Então, o Livro dos Espíritos é muito claro quanto à existência de um princípio espiritual nos animais, na resposta à questão 593, quando os Espíritos afirmam que os animais, e cito o Livro dos Espíritos, têm inteligência, porém limitada. E no comentário de Kardec a respeito, afirmando que há, e cito Kardec, há neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem às suas necessidades físicas e de proverem à sua conservação, ou à sua própria conservação. Citamos Kardec. E mais adiante, na questão 597, esclarecem-nos os espíritos que há nos animais um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. E nós sabemos que os animais sobrevivem ao corpo. André Luiz traz-nos essa informação na psicografia de Chico Xavier, nas obras da coleção André Luiz. No mundo espiritual há animais e cada um deles tem a sua tarefa. Tem até animais para absorverem, se alimentarem dos miasmas grosseiros das zonas mais problemáticas. Temos os moares lá para ajudar a transportar aqueles irmãos em dificuldades também espirituais. Temos os cães que guardam, fazem a guarda da presença daqueles irmãos menos felizes que querem causar algum distúrbio ou perturbação em algumas zonas do nosso lar. Há pássaros de toda a ordem, de toda a cor, com todos os cânticos, como nós aqui também temos. Não sei se lá existe o Bem-te-vi, que é um pássaro que eu adoro e que existe no Brasil, que sempre de manhã que eu acordo eu ouço cantar Bem-te-vi, e eu digo delator, eu também te vi, e brinco com ele, e adoro esse pássaro, pelo seu canto, Bem-te-vi. Então, queridos amigos, diz-nos assim então, o nosso Kardec, que também os animais têm alma. Portanto, o princípio inteligente ou espiritual que habita o animal é o mesmo no homem, isto é, tem a mesma origem e natureza, o princípio espiritual. A diferença que se constata é que no reino animal ainda está em fase de elaboração. Na humanidade já atingiu a sua condição máxima possível de espírito. Vemos assim que os animais são dotados da mesma inteligência e dos mesmos sentidos que nós. O que ocorre é que essa inteligência e esses sentidos encontram-se em momentos evolutivos diferentes. A energia cósmica, da qual é extraída a energia para o passe, será absorvida pelo paciente através do seu perispírito, que a transmitirá por todo o organismo físico. Dessa maneira, sendo o espírito tanto do homem como dos animais, constituído da mesma matéria extraída do fluido cósmico universal, de onde também saem as energias a serem transfundidas pelos espíritos, os animais podem ser beneficiados por estas energias através do passe magnético. Se tiverem um bichinho doente lá em casa, seja ele passarinho, cão, gato, não importa. Se estiver doente, dê-lhe o passe e o animal vai agradecer. Importante mesmo é percebermos que o mundo de energias e seu potencial em que nos encontramos mergulhados e como podemos disso beneficiar e beneficiar outros na aplicação desse fluido que provém todo ele, como já dissemos, do fluido cósmico universal, bênção sagrada por Deus, criada para que, ao utilizá-la, nos sintamos mais fortes e mais felizes. E há muita gente que duvida do poder do sopro ou da inflação. De inflação, desculpe, parece que estou a falar a linguagem do nosso Ministro da Economia. Não é inflação, e quer dizer insuflação. Equivoquei-me, tá? E há a preocupação que uma pessoa também tem. Ora, consiste em insuflar com a boca mais ou menos aberta o hálito humano sobre as partes afetadas do paciente, fazendo penetrar o máximo possível na área dos tecidos. Para isso, é necessário que o passista aspire suficiente ar para dilatar o seu tórax além do normal,
deverá ter ainda capacidade bem ampla de respiração, podendo obtê-la através de exercícios de respiração profunda, que nós aprendemos, por exemplo, quando fazemos yoga, que ajuda. André Luiz, no livro Os Mensageiros, capítulo 19, ele fala sobre o sopro. E muitos de nós espíritas não estudamos as obras de André Luiz e quedamos na ignorância de algumas situações que podemos usufruir e beneficiar. Então, nos Mensageiros, o livro Os Mensageiros, capítulo 19, diz-nos assim André Luiz, falando sobre o sopro: nossos técnicos, lá no mundo espiritual, não se formam de pronto. Imaginem, se lá não se formam de pronto, como é que aqui se formam de um dia para o outro? Questão que eu estou a colocar agora. São palavras minhas agora. E continua o nosso André Luiz. Exercitam-se longamente, adquiririam experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganharam remunerações de vultos e gozam de enorme acatamento, mas precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Isto no mundo espiritual é nosso lar. Nós não estamos a falar no mundo terra, estamos a falar no mundo espiritual, na colónia, nosso lar. Não é única. No Brasil há dezenas de colónias espirituais. A focalizada em essência é o nosso lar, porque foi de lá que o nosso André Luiz veio trazer-nos toda a informação que nós precisávamos de ter para saber como é a vida no mundo espiritual. Porque a gente não sabia. Moisés não disse, Jesus não disse, Allan Kardec não disse, pela voz do Espírito de Verdade, veio depois André Luiz dizer. Eles disseram sim, abrindo assim um pouquinho o portal da espiritualidade, como Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu me vou para vos preparar o lugar, mas que lugar, que moradas são essas? Como é que a vida se processa? Ele não disse. Não tínhamos condições para entender essa linguagem e essa informação. Vem André Luiz. Também não veio o Espírito da Verdade. O Espírito de Verdade veio apenas dizer o quê? A comunicabilidade dos espíritos. Então, através da comunicabilidade dos espíritos, tivemos nós acesso a esta realidade incontestável. O mundo espiritual é a realidade. Aqui é o reflexo. Se eles nos dizem que o mundo físico é o reflexo do mundo espiritual, então, espera aí, eu vou parar para pensar. Se é o reflexo, aqui, o que está aqui, existe lá. E muito mais aprimorado no que é bom. E muito mais refinado no que é mau. Porque existem sombras, existem abismos, existem zonas de vida extraordinariamente difícil e dolorosa. Então, há dúvida em ter a certeza de que a vida do lado de lá se processa como aqui? André Luiz é claro. Há apenas que ler, que estudar, que verificar, que sentir, que perceber. Porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu vou morrer e vou para onde? Eu não tenho um lugar certo. Ando sempre a preambular aqui neste mundo. Do lado de lá, o que é que eu vou fazer? E me questionava e me preocupava. E quando eu começo a ler André Luiz e a estudar André... Primeiro a gente lê, depois estuda. Eu começo a perceber, assim, agora eu sei. Existe um trabalho para mim lá. Muito trabalho, muito que aprender, muito que fazer. Mas também que fazer aqui. Eu vou continuar lendo o que o nosso André Luiz nos diz. E ele continua. Nos círculos carnais, portanto agora referindo-se já a nós, para que o sopro se firme suficientemente, se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, que é tão difícil, e mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. E através dele, poder-se-á transmitir também na crosta, que eles chamam a crosta à terra, a saúde, o conforto e a vida. Divide-se, pois, em dois grandes grupos. O sopro frio, que são muito usados
como dispersivos ou calmantes, a depender da distância e da força que se imprime no próprio sopro, a verificar, portanto, a realizar, pois são aplicadas momentaneamente a relativa distância da região que se deseja dispersar, como se ali estivesse uma vela que se queira apagar. Portanto, assopra-se a uma certa distância. O sopro é dado com os pulmões cheios de ar, liberando-os lentamente, se o objetivo é acalmar, e rapidamente e com vigor, para o objetivo de dispersar, como acordar o paciente de um sono magnético, sonambúlico ou mediúnico, e a depressão nervosa, afastamento do espírito. Deveremos verificar que nesta aplicação o centro laríngeo será o grande doador de fluidos e que, dependendo do seu estado, doará saúde e harmonia. Quentes, o sopro quente, ao contrário do frio, são extremamente concentradoras a sua energia e ativante. São aplicadas o máximo possível próximo da região que se queira fluidificar, como se ali tivesse uma lâmina que quiséssemos embaçar. É praticada com os pulmões cheios de ar, com o aquecimento do estômago, liberando-os lentamente até esgotar o ar. Findada a insuflação, afasta-se a boca do local, respira-se longamente algumas vezes e depois, com os pulmões novamente cheios, repete-se a insuflação. Verificamos que esta modalidade de insuflação deverá ser extremamente desgastante para o passista, podendo até causar tonturas leves. Cuidados na aplicação. Evite-se aplicar diretamente sobre os centros vitais principais, após o máximo de 2 insuflações quentes. Faça-se uma série de dispersivos localizados antes de repeti-las, salvo exceções. Nunca faça mais de 5 insuflações quentes por sessão, pois a perda de fluídica é muito grande. Além da boca sadia, tenha um hálito mental equilibrado, conforme nos orienta André Luiz. Antes dos passes, evite alimentos pesados e muito gordurosos. Tenha boa higiene bucal e evite fazer insuflações se tiver problemas gástricos e do esófago. Não use a palavra para acusar, falar mal, condenar, fofocar ou levantar falso testemunho. Aqui é que é o busilis da questão. Aqui a gente às vezes falha aqui. Eu falho aqui. Ainda falho aqui. Espero nas próximas reencarnações já não falhar. Apesar dos inconvenientes de sua prática, cabe às insuflações quentes o maior grau de eficiência em tratamentos de inflamações e infecções em pequenas regiões, tumores localizados, feridas com dificuldade de cicatrização. Entretanto, pelo seu poder muito centralizador de ativantes, sempre há riscos de retorno de cargas fluídicas densas para a fonte, portanto, que é o passista. Assim, é muito importante intercalar com dispersões localizadas, inclusive algumas delas sendo feitas por insuflações frias à pequena distância, como também o uso de flanela fina para melhores cuidados. Com essas precauções, evitamos possíveis agregações fluídicas desarmonizadas à boca do passista. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, nesta hora de tantas luzes, de tantas oportunidades de serviço, de uma chamada cada vez mais firme e objetiva da espiritualidade para todos nós, busquemos neste encontro, na singeleza deste encontro, a maravilha que este encontro é. A maravilha que este encontro é, queridos amigos. Como nos amamos. E por muito nos amarmos, aqui estamos. E é o amor que faz com que a Terra continue girando em torno do Sol, nos seus 2 movimentos. E é por amor que a vida continua. É por amor que o Pai continua a criar. E é por amor que Ele aguarda a nossa regeneração total. Esqueci-me de falar sobre o autopasse. Eu o uso em mim mesma, quando eu estou carenciada e necessitada, faço o autopasse e quero dizer-vos que o benefício do autopasse é extraordinário. Eu o sinto. Se vocês quiserem experimentar, façam-no também. A acalmia, quando estou demasiado tensa, estressada, faço o autopasse e o efeito é fantástico. Na dor, idem.
Então, as nossas experiências estão aí para serem trocadas e vivenciadas e experienciadas. Não desistamos do nosso trabalho. Não desistamos dessa voz que fala mais alto dentro de nós, conclamando-nos ao serviço para uma sociedade melhor, começando por nós mesmos. O Cristo precisa de todos os homens, de todas as suas ovelhas. Saibamos trabalhar neste vasto campo das consciências humanas com a doutrina espírita, que é a mais bela ferramenta que a espiritualidade nos pode ofertar para nós podermos crescer em valores ético-morais em direção ao Cristo, Senhor nosso. Que nesta hora, Ele que está connosco, nos possa abençoar todos os projetos, todos os sonhos mais belos que nós ainda possamos e queiramos realizar. Que a paz esteja connosco, hoje e sempre. Obrigada. Obrigada. Então eu ia pedir à nossa irmã de Portimão, de boa vontade. Bom dia a todos. Agradeço ao irmão Cristeira e à casa a oportunidade que nos dá. Eu sou um dos elementos da equipa de passistas do Boa Vontade de Portimão. Outros companheiros aqui estão, que estamos aqui presentes nestes trabalhos. Tudo já foi dito sobre o passe e o passe de cura. E quero mais uma vez agradecer o contributo do nosso irmão Arlindo Codinha, para que, pelo menos na nossa casa, nós tivéssemos iniciado, ou começássemos estes trabalhos de ajuda aos irmãos sofredores que nos procuram. E hoje aqui eu trago o testemunho escrito de uma sofredora que hoje é companheira lá na casa, e vou-vos ler o testemunho dela na primeira pessoa. É uma amiga, uma jovem mãe, e que chegou-nos lá numa grande aflição. Vou-vos então ler a sua história. A minha história começou há mais de 9 anos, atualmente serão 10, quando fui habitar a minha primeira casa. Apesar de ter sido uma construção que acompanhei com muito carinho e dedicação, o certo é que nunca me senti verdadeiramente em casa. E a história começa aqui. Vivi nessa casa durante somente 2 anos. Começou a surgir um cheiro nauseabundo sempre que entrávamos em casa. O cheiro era fortíssimo e só lembrava a peixe podre e aparecia sempre no mesmo sítio, no hall da entrada. Começamos a achar tudo aquilo muito estranho. Descartadas todas as possíveis hipóteses de onde viria o cheiro, chegamos à conclusão que seria algo espiritual. Sentava-me no hall, fazia uma prece, rezava um Pai Nosso e o cheiro desaparecia. Aqui estava a prova. Ao fim de 2 anos saímos dessa casa e fomos morar com os meus pais. Haviam outros fatores que me levaram a querer vender a casa. Não foi só devido ao cheiro. E é a partir daqui que vou começando a adoecer. Começo com fortes crises de ansiedade até chegar ao pânico. Uma delas levou-me ao hospital e fiquei 3 dias de cama. Não conseguia controlar os nervos, estava tonta, chorava, por não saber o que se passava comigo e a medicação quase não fazia efeito. O mais estranho é que não se tinha passado nada que justificasse aquele estado. A partir deste dia nunca mais fui a mesma. Um simples trajeto na rua era um martírio. A minha cabeça não estava bem. A confiança em mim própria era mínima. As minhas pernas não queriam andar. Na rua, os percursos eram feitos em piloto automático. Eu só sabia que tinha de conseguir chegar ao trabalho ou a casa e, quando chegava ao destino, respirava de alívio. No caminho, todas as hipóteses passavam-me pela cabeça. Ou desmaiava, ou voltava para trás, ou teria de pedir ajuda a alguém que passasse. Como achei que não estava normal, mesmo com medicação receitada pelo médico de clínica geral, por minha conta e risco, contratei uma psicóloga e fiz psicoterapia em casa durante mais de 1 ano. Com ela aprendi a relaxar e a reduzir a tensão. Posso dizer que evitei muitas crises pelo simples facto de fazer as respirações certas.
Aprendi a controlar um pouco o medo de muita coisa que se vai acumulando nos ataques de pânico, medo de morrer, medo das doenças, medo da loucura. Neste ponto fiquei mais descansada, pois a minha psicóloga explicou-me que o facto de pedirmos ajuda, vermos que não estamos no nosso estado normal, é a maior prova da nossa lucidez. Fiquei mais descansada do que não estaria a ficar doida. Mesmo com acompanhamento psicológico, não parei de procurar a solução para o meu problema. Procurei ajuda num centro espírita. Expliquei o problema, deixei contacto, mas não obtive resposta. Procurei o endocrinologista e depois um ginecologista, porque podia ser algum descontrole hormonal. Rezava para que os resultados das análises estivessem alterados, mas nunca estiveram. Estava tudo bem. Fiz um ecocardiograma e o médico diz que não vê nenhum motivo para aqueles nervos. Fiz raio-x para ver se era a coluna a origem das tonturas. Não era. Fiz o eletrocefalograma para descartar uma eventual epilepsia. Nada. Como explicar a alguém que não estamos bem se todos os exames provam o contrário? Como provar que o que sinto não é normal? Continuava ansiosa, muito ansiosa, até nos momentos de lazer. Fui aos poucos deixando de frequentar tudo. Levei quase 2 anos sem entrar num hipermercado ou mesmo supermercado, lojas. Fazia compras de roupa pela internet. O meu marido e a minha mãe faziam as compras para a minha filha. Enviavam por SMS a foto para eu dar opinião. Nem um simples passeio com eles eu conseguia. As minhas pernas ficavam logo sem forças e ficava muito zonza e mal disposta. Levei com esta zonzeira durante 3 anos. Qualquer tentativa de fugir à rotina dava em forte crise de ansiedade. Só conseguia trabalhar, mais nada. E fui sempre piorando, cada vez tinha mais sintomas. A minha psicóloga dizia que eram sintomas psicossomáticos, mas como resolvê-los? Para conseguir fazer o trajeto de trabalho, casa-trabalho, eu tinha de fazer pressão com as minhas unhas na carne para me concentrar em mim, na dor, até estar em terreno seguro. Cada vez que estava na rua, ficava muito tonta, que muitas vezes pensei que não chegaria ao destino. Deixei de conseguir estar em pé no duche. Tinha-me de me ajoelhar devido à fraqueza nas pernas. Não conseguia estar parada em pé. Por minha conta e risco, novamente, procuro nova solução para ver se consigo resolver os sintomas psicossomáticos. Começo a fazer hipnoterapia para resolver estas questões. O currículo do médico é bom, os sucessos com doentes são muitos. Ouvi testemunhos de uma delas e fiquei expectante que a hipnose resolvesse, com as regressões, conseguisse de uma vez arrumar a minha cabeça. Para grande frustração minha, durante todas as semanas de 1 ano inteiro, devo ter adormecido só 2 vezes. Não regredi nem à infância, e muito menos a vidas passadas. Fui o calcanhar de Aquiles do médico. Entretanto, comprei nova casa. Finalmente, senti-me em casa. Para nossa surpresa e susto, passado uns tempos, o cheiro a peixe podre volta. Veio comigo, veio connosco. Ficou novamente limitado a um só sítio, agora na entrada da casa, sempre lá. Uma amiga minha, sabendo disto, contacta o seu marreiro e ele diz que normalmente, associado ao pânico, estão processos de obsessão e que o cheiro na casa será prova disso. Este companheiro marreiro pertence à nossa casa do Boa Vontade, Nova Esperança. Rapidamente sou atendida, sou encaminhada ao tratamento e filo durante 1 ano. Como as melhoras eram bastante evidentes, fechei o ciclo dos tratamentos de passe para iniciar o curso básico de Espiritismo, de seguido o de passe, e agora estou na iniciação da mediunidade e neste momento na continuação. Eu não penso parar e não posso parar. Sou uma doente crónica. De muitas coisas que aprendi com todo este processo foi saber que carregamos todo um passado no nosso espírito de boas e de más ações. E sofrer o que sofremos, estamos simplesmente a saldar parte dessas más ações. E ainda que hoje possamos ter evoluído moralmente e não os conseguirmos repetir novamente, o certo é que o nosso passado acompanha-nos sempre e este terá de ser resgatado e saldado. Nunca me revoltei.
e aceito com humildade todo este processo kármico e agradeço a Deus todas as oportunidades que me dá de ressarcir-me perante a vida. Sei que Ele não nos abandona nem desampara e que estas provas são educativas ao nosso espírito e aprendi que devemos agradecer a Deus todos estes tempos de doença. Agradeço-lhe do fundo do coração saber que Ele não me está a punir, mas sim a educar, como só um pai faria. Ainda que não me possa considerar totalmente curada, a verdade é que recuperei a minha vida e agradeço ao Pai todas as vezes que entro no mar e posso sentir toda aquela água a envolver-me. Tantas vezes que não o pude fazer. Segurar a mãozinha da minha princesa e caminhar simplesmente e sentir o sol na pele. O prazer de voltar a conduzir e de me sentir independente. Voltei a andar na rua tranquila. Chorei muito, desamparada por não conseguir dar soluções aos meus sintomas, mas hoje também choro, emocionada por tantas pequeninas coisas que já não conseguia e hoje, graças a Deus e aos amigos do centro, recuperei-as. Através deles e da equipa espiritual, senti o perdão de Deus. Aos poucos, fui sentindo todos aqueles benefícios que me percorriam o corpo, percorrer-me o espírito. O bem-estar começou a refletir-se de dentro de mim para o exterior. Apesar do desespero que me acometia, nunca desisti. Se por um lado estou obsidiada, por outro sempre senti uma grande proteção. Era com certeza impulsionada por espíritos amigos a não desistir e não desisti. Nunca voltei atrás quando as pernas fraquejaram. Nunca faltei ao trabalho. Nunca neguei nenhuma ajuda. Aceitei tudo porque tinha de recuperar o meu eu. E recuperei. Agradeço ao Pai pela lição de vida e por te apiadares de mim. Obrigada, amigos do outro lado da vida, pela assistência em tantos tratamentos. Obrigada aos passistas do centro pelo tempo, pelo carinho e pelo empenho na minha cura. Obrigada a Jesus por intercederes por mim junto ao Pai. Obrigada ao meu guia que nunca me desamparou e que nunca me deixou desistir. Esta amiga atualmente tem 37 anos, governa a sua vida e com ela outros exemplos, outros sofredores que passaram pelos tratamentos de cura em todas as casas espíritas que o fazem com amor. Muito obrigada a todos. E agora é a altura de alimentar o corpo. Não é que vamos, há uns minutos, penso que ocupem as cadeiras. Queria pedir, se ocupavam as cadeiras mais ou menos seguidas, pode haver alguns atrasados, e é para depois não ficar um casal uma ponta outra na outra. Então, dentro de 5 minutos será a ser servido. Até já. Não se esqueçam, antes dos minutos das 2 horas, nós vamos